Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar-nos. Hoje, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos também rezando nesta Santa Missa por todos os nossos dizimistas. Então, quem é dizimista desta comunidade, acolham também as nossas orações. Através de vocês, a Igreja evangeliza, pratica as obras de caridade, assistência aos mais necessitados. Então, queremos rezar por todos os nossos dizimistas de nossa comunidade. Meus amados, hoje, celebrando o nosso 30º domingo no tempo comum, logo daqui a mais 4 domingos, nós iremos também celebrar uma festa importante também na nossa igreja, a festa de Cristo Rei. Então, o Evangelho de hoje, ele já nos ajuda a apontar um sentido, um caminho para celebrarmos a festa de Cristo Rei. Mas vamos meditar um pouco sobre a liturgia de hoje. Olhando para o nosso Evangelho, nós vemos aqui que Jesus realiza o milagre da cura de um cego que estava ali clamando, gritando a Deus para que ele curasse, né? Interessante destacar esse cenário desse Evangelho de hoje, porque Jesus está com a multidão, com os seus discípulos, caminhando. Ele está indo para Jerusalém. Porém, em Jericó se depara com essa realidade: um mendigo, um pobre, cego, que grita a Deus, a Jesus, para que tenha piedade dele. Meus amados, vejamos então um pouco desse Evangelho. Primeiro, o cenário nos mostra Jesus com os discípulos. A multidão, né? Uma grande multidão seguindo Jesus. Então, o cego, à margem, à beira do caminho, podemos dizer assim, começa a gritar por Jesus. Porém, a multidão impede, né? Há essa grande dificuldade para se aproximar de Jesus. No entanto, ele grita com mais insistência, com persistência, né? Ao ponto até de alguém mandar ele se calar. Mas Jesus manda chamar este cego. Este cego, como vocês viram no Evangelho, é o cego Bartimeu, que significa filho de Timeu.
simplesmente o filho de Timeu. Ou seja, o cego, além de viver a experiência da exclusão pelo seu problema físico, ainda enfrenta o problema do invisível. Não tem nome, né? Não tem nome. Vejam então a dificuldade aí. Uma grande dificuldade. Mas, meus amados irmãos e irmãs, este cego, ele pode ser todos nós. Podemos então dizer que esses cegos somos todos nós. Mas para vocês entenderem por que esse cego, Bartimeu, leva este nome, nos lembra assim a nossa realidade, aqui a nossa cultura. Às vezes, quando a gente não sabe o nome da pessoa, mas sabe os pais dela, a gente não diz assim: olha, é o filho do seu José, é o filho da dona Maria, filho do seu Pedro, né? Quando a gente não sabe o nome da pessoa, né? Mas a gente atribui aos pais. Assim então era Bartimeu. Bartimeu não tinha nome, era simplesmente o filho de Timeu. E Barte significa filho, e Timeu é o próprio nome do pai, ou seja, levava o nome do pai. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, olhando ainda para este evangelho, nós vemos então que o discípulo vai até o Bartimeu e diz: olha, o mestre te chama. Ele então deixa tudo. Mas espera aí, não era um cego, não era um pobre. O que ele tinha de tão valioso? O seu manto que servia para se proteger. Era tudo o que ele tinha, era o manto. Então, o cego, ao ouvir dos discípulos que Jesus estava chamando, ele deixa tudo, deixa o seu manto, né, dá um pulo e vai até o encontro de Jesus. Quero destacar duas coisas. Ele deixa tudo que era para ele de mais importante, o seu manto. Depois ele dá um pulo. Este pulo significa prontidão. Está pronto, né? Quando alguém me chama, diga: epa, estou aqui, eu vou, né? Quando alguém chama, eu esqueci o nome do. Quando alguém chama alguém, né, diz assim: ei, vamos ali arrumar um problema, ali, consertar um problema. Opa, vou sim. Nesse sentido. Ou seja, o cego, ele está de prontidão para ir ao encontro do Mestre. E aí, meus amados irmãos e irmãs, ele então vive a experiência da cura, porque ele vai ao encontro de Jesus. Jesus então concede a cura e ele agora começa a seguir o Mestre, a seguir a Jesus. Então, como nós podemos entender esse evangelho? Padre, como é então que nós podemos compreender isso? É simples, meus amados. Para seguir Jesus Cristo, nós precisamos deixar tudo o que a gente acha que é importante, mas que para Deus não é. Às vezes, as pessoas querem ir ao encontro de Deus, mas não querem deixar tudo, porque são apegadas. Vocês lembram lá daquele homem rico, do jovem rico, né? Que ele saiu triste porque era muito apegado aos seus bens. Então, pense bem, para seguir a Jesus é preciso deixar tudo. Mas, Padre Antônio, o que significa esse deixar tudo? É simples, eu vou alistar para vocês. É deixar o egoísmo, é deixar a preguiça. Tem muita gente que tem preguiça de ir para a missa. Não é verdade isso? Sim ou não? Sim. Olha aí, viu? Tá, não apontem não, tá? Fique só para vocês, tá bom? Não apontem para ninguém, tá? Mas é a preguiça, é o comodismo, né? É a desculpa, o pretexto que usa para não ir ao encontro do Mestre, ao encontro de Jesus na igreja, no altar do sacrifício. Então, meus amados, pensemos bem sobre isso. Nós queremos tanta coisa de Deus, mas o que nós podemos fazer para renunciar às coisas que nós somos apegados, para escolher
Ele agora vai reunir ali os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e parentes. Ele vai reunir todo o povo sofrido. Este povo é o povo que foi liberto do exílio, do sofrimento, da perseguição, dos maus tratos. Porém, é este mesmo povo que Deus vai reunir, vai curar, vai sarar todas as suas feridas, as suas enfermidades. Então, vejam como Deus é tão amoroso para conosco, meus amados. Ele quer reunir toda a humanidade, Ele quer cuidar de todos, assim como um pai cuida de seus filhos e leva para um lugar seguro. Então, a primeira leitura, ela nos ajuda a compreender que Deus se compadece do sofrimento dos pobres, dos excluídos, dos marginalizados, e Ele nos dá esse conforto. E aí, olhando para a segunda leitura, aqui de Hebreus, nós podemos então ouvir o que nos diz esta carta. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons, sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque Ele mesmo está cercado de fraqueza. Eu vou tentar aqui resumir esta segunda leitura para vocês entenderem. Vejam que Deus, para instituir o sacerdócio, Ele tira do meio da comunidade homens para instituir os ministros da Eucaristia. É o Padre. Ele está falando do sacerdote, está falando do Padre. Porém, existe um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, o sacerdote humano, ele, na função, no exercício do Cristo, ele agora então exerce a missão de Jesus Cristo. Por isso, olhem para o sacerdote, é como se você estivesse olhando para o Cristo. No altar, quando ele oferece o sacrifício, na cátedra, o Cristo Rei, e aqui no mão, o Cristo sacerdote, ou melhor, profeta. Então, vejam como nós então somos felizes, porque Deus chama, tira do meio da humanidade, da comunidade, homens para instituir os sacerdotes. E aí, meus amados irmãos e irmãs, tudo isso para manifestar a glória de Deus, tudo isso para manifestar o amor de Deus pela humanidade, que é infinito. Por isso, todos nós somos chamados também a evangelizar, a levar a palavra de Deus, a anunciar Jesus Cristo e seguir também os seus passos, assim como Bartimeu. Que Deus nos dê a cura, mas também nos chame para seguir a missão que Ele confia a cada um de nós, a levar a palavra de Deus com amor, com esperança, com alegria, com fé, para que o Reino de Deus seja revelado em nosso meio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.